Tudo bem com você? Graça e paz. Vou continuar meditando no capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Eu já meditei do versículo 1 até o versículo 11. E hoje eu vou meditar a partir do versículo 12. Ele diz assim: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, naturalmente a lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isto tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o Evangelho. Então, a partir do versículo 12 aqui, Paulo ele fala tanto para os judeus, que eles receberam a lei, conheciam a lei de Deus, tinham ciência da lei de Deus. Portanto, quando eles praticavam o mal, eles sabiam muito bem o que eles estavam transgredindo. Por quê? Porque eles eram conhecedores da lei. Então, aqueles que observavam, ouviam a lei, mas não obedeciam, também eram culpados. E ele também trata com os gentios. Os gentios, eles não conheciam a lei. Não tinham menor conhecimento a respeito dos preceitos da lei. Mas Paulo fala aqui que tem uma consciência que foi colocada no coração do homem, de todo homem. Todo homem, quando ele nasce, ele tem essa noção do que é certo e do que é errado. E ele fala aqui no versículo 15 que disso dão testemunho também a sua consciência. E a palavra grega aqui é syneidesios, que quer dizer consciência moral. Se você procurar em todo o planeta Terra diversas tribos, diversos povos, todos eles têm uma ideia de que é certo e o que é errado. Inclusive vocês podem ver que muitas tribos indígenas tão afastadas, elas fazem rituais de sacrifício tentando aplacar a ira de um Deus que eles não conhecem. Eles adoram o sol, adoram a lua, mas que nesse ritual de adoração eles fazem sacrifícios para aplacar a ira de Deus, ou de um Deus que eles não conhecem, com relação à sua pessoa. Por quê? Eles entendem que eles transgrediram a lei moral, e para aplacar a ira desse Deus, eles fazem sacrifício. São as pessoas que não conhecem a lei. E Paulo diz aqui que, olha, tanto os judeus quanto os gentios, os judeus que conhecem a lei e os gentios que não conhecem a lei, todos eles estão debaixo da ira de Deus e serão julgados. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara
o meu evangelho, o evangelho de Cristo, que Paulo estava anunciando. Então, não tem desculpa para ninguém. Todos são pecadores. Não existe um justo sequer. Nós somos justificados na pessoa de Cristo. Então, cada um tentando praticar as suas próprias obras, é impossível agradar a Deus. Então, do versículo 12 até o 15, ele fala sobre a lei de Deus. A lei que foi dada e a lei que foi inserida no coração do homem. A partir do versículo 17 até o 24, ele vai falar aqui sobre a lei de Deus ainda, mas com relação ao orgulho por parte do povo judeu. Veja bem como começa o versículo 17. Ora, você leva o nome de judeu, apoia na lei e orgulha-se diante de Deus, ou se gaba diante de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para o que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E aí Paulo aqui no início do versículo 21, ele faz uma pergunta. E então, o que significa isso? Vamos lá. Você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? E ele prossegue com outra pergunta. Você que prega contra o furto e furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, mas rouba-lhe os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Veja bem agora aqui que Paulo ele fala do 12 ao 15 para dois grupos. Não tem distinção. Judeus e gentios são todos iguais. Mas agora Paulo vira a metralhadora sua para os judeus. Olha, vocês que são judeus, esse grupo específico, vocês se orgulham, vocês se gabam diante de Deus pelo fato de se apoiarem na lei. E dizer, vocês conhecem a vontade de Deus muito bem, porque vocês conhecem a lei. Porque vocês foram instruídos na lei, final do versículo 18. E vocês já chegaram à conclusão, vocês estão convencidos, vocês chegaram à conclusão que vocês podem guiar até mesmo um cego. E que você é um farol para aquelas pessoas que estão em trevas. O versículo 20 diz assim, olha, vocês são instrutores ou são professores de pessoas insensatas, pessoas que não têm conhecimento. E também são mestres até mesmo para crianças. Porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E aí Paulo, no versículo 21, ele faz uma pergunta. E então? Tudo isso aqui vale alguma coisa? Mas ele começa a fazer uma série de perguntas. Então você, olha, você conhece a lei, não conhece? Você sabe muito bem a lei. Você se orgulha diante de Deus porque é conhecedor da lei. Você já foi convencido, chegou à conclusão que você é tão instruído que você é luz para as pessoas que estão na escuridão. Você é um guia de cego. Mas vamos ver. E ele começa aqui. Você que ensina aos outros, olha, vocês ensinam aos outros, falando dos judeus, mas não ensinam a si mesmos. E ele diz aqui,
você que prega contra o furto, mas você pratica. E ele prossegue: você que diz que não se deve adulterar, mas adultera, e aí? Não adiantou nada. Você aponta o caminho, mas você mesmo não pratica. Olha, é pecado adulterar, mas o próprio adultera. E então? Ele diz: olha, você que se orgulha da lei, mas desonra a Deus, não está agradando a Deus. Ele tem esse orgulho, ele se gaba diante dos outros devido ao fato que ele tem a lei, mas ele desonra a Deus. Não adianta nada. E ele diz aqui que, apesar de que eles detestam o ídolo, mas o que ele faz? Eles roubam os templos. Eu não sei se Paulo está querendo falar aqui sobre a avareza dos judeus, que ele fala contra a idolatria, mas ele é apegado ao dinheiro, ou outra coisa. Nós não sabemos aqui o que Paulo está querendo dizer. E no versículo 24 ele diz assim: pois como está escrito, aqui Paulo usa um versículo do livro do profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 5. Ele diz assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Isaías escreveu o seu livro dele por volta do ano 750 a.C. e ele falou para o povo de Israel, justamente um povo que estava pecando contra Deus no que se diz respeito à idolatria. E o nome de Deus entre os povos, eles eram blasfemados por causa dos judeus. Porque os judeus foram chamados por Deus para ser luz entre as nações, mas eles acabaram assimilando toda a cultura daqueles povos que estavam ao seu redor. Então eles se tornaram o quê? Idólatras. E o nome de Deus, por esse motivo, ele foi blasfemado entre os outros povos que estavam ao seu redor. E a partir do versículo 25 aqui até o final, do versículo 25 ao 29, ele fala aqui da circuncisão. Ele fala da circuncisão, do judeu, o judeu que tinha essa marca no seu corpo e que isso tinha algum valor? Será? Vamos ver o texto. A circuncisão tem valor, ela somente tem valor se você obedece à lei. Mas, se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aqueles que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e físico. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração. Pelo quê? Pelo Espírito. E não pela lei escrita. Para este, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, vocês podem ver aqui que Paulo agora ele fala sobre a circuncisão. A circuncisão era uma marca, era um sinal de que Deus tinha uma aliança com o povo judeu. E este ato ele começou justamente com o patriarca Abraão. Ele foi o homem chamado por Deus lá de Ur dos Caldeus. Ele veio para a terra de Canaã e, como uma marca física exterior de que Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus pediu a Abraão que ele circuncidasse. E todos os homens daquela data para frente seriam circuncidados como sinal, como a marca exterior de que eles tinham uma aliança com Deus. E isso passou também
pelo período da lei. Começou com o patriarca, e aí passou para Isaac, passou para Jacó, e aí começou Israel. A circuncisão era, como nos dias de hoje, uma operação de fimose. A pele do prepúcio do pênis do homem é cortada. Então, todas as vezes que o homem ia até o banheiro, ia fazer as suas necessidades, ele via claramente a marca da aliança que ele tinha com Deus. E os judeus, eles se gabavam devido a esse fato, que eles tinham uma marca exterior de que Deus tinha uma aliança com eles. Mas Paulo diz assim, olha, o que adianta você ter uma marca exterior, um corte físico na sua carne, sendo que você está desobedecendo à lei? Isso não vale nada. É igual o anel de casamento. Muitos chamam de aliança, mas na verdade é um anel. Aliança é o pacto celebrado entre um homem e uma mulher. Não adianta nada uma pessoa carregar um anel de casamento no dedo, sendo que todos os dias ele quebra esse pacto. Não adianta nada. Pode pegar esse anel e jogar no lixo. Era mais ou menos isso que Paulo estava querendo dizer para o povo ali, aqui na sua carta, que estava em Roma. Olha, se a pessoa tem uma marca exterior, mas ele não obedece à lei, isso não vale nada. Agora, aquele que não tem essa marca, aquele que não é circuncidado, mas por outro lado, ele obedece a Deus, você pode ver que no final aqui, ele diz que essa circuncisão, ela é feita no coração do ser humano. A pele que cobre o coração está falando do lado espiritual do homem, a pele que está cobrindo o coração, a alma do homem é tirada, é feita uma operação de circuncisão, tirando essa pele que cobre o coração do homem. Então esse homem agora, ele obedece a Deus por amor, e não porque ele é obrigado, e não porque ele tem uma marca exterior. Pode ver que no final do versículo 27 também, ele fala que aqueles que não são circuncidados, ou os incircuncisos, eles olharão para o povo judeu e dizem assim, puxa vida, você é circuncidado, mas você não obedece à lei, o que te adianta? Pode ver aqui, ó. Mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Então os próprios incircuncisos vão condenar vocês devido ao fato de vocês não estão obedecendo à lei. E ele usa aqui no versículo 28, ele fala sobre a circuncisão, que não é meramente uma circuncisão, mas é aquela operada no coração. Então ele fala, não, ele responde um não aqui. Ele fala que não é judeu, quem é o exteriormente nem é circuncisão, o que é meramente exterior, físico, não, ele responde. Ele afirma, não que ele tenha respondido, mas ele afirma aquilo que ele falou no início do versículo 28. Não, judeu é quem o é exteriormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito. A verdadeira circuncisão é aquela operada em nossos corações através da pessoa de Jesus Cristo, não pela lei escrita, porque os judeus também se apegavam à lei, mas o quê? Pela lei que Deus colocou em nossos corações e que nós a obedecemos por amor a Deus. E ele encerra aqui o capítulo 2 dizendo, para estes o louvor não provém dos homens, porque os judeus praticavam a lei, praticavam a circuncisão para receber louvores dos homens, mas em seus corações eles praticavam tudo isso que eu disse aqui nos versículos anteriores. Eles praticavam. Então, eles faziam para agradar os homens, mas nós, que somos salvos e temos a lei do Senhor nos nossos corações, e que essa operação foi feita em nossos corações, nós receberemos os louvores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Inclusive ele usa a palavra judeu, que é a palavra iada, que é louvor. Então ele faz um jogo de palavras aqui. Judeu quer dizer louvor, e no final ele encerra louvor que não provém dos homens, mas que provém de Deus. Chegamos ao final do capítulo 2
aqui da carta de Paulo aos Romanos. No próximo vídeo eu estarei entrando no capítulo 3, que inclusive do versículo 1 até o versículo 8, ele vai fazer uma conclusão do versículo. O capítulo 3, do versículo 1 ao 8, é uma conclusão do capítulo 2. Até lá, fique com Deus.